Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma reunião clínica virtual do Departamento de Pediatria da FIMUSP, realizada aqui no ICR. Hoje recebemos com muita alegria, muito orgulho, a Camila Astley, que é doutoranda aqui da nossa instituição, e vai conversar com a gente sobre atividades físicas em pacientes com doença crônica, pacientes pediátricos com doenças crônicas. A reunião vai ser moderada e supervisionada pelo professor Clóvis. Então, muito obrigado, professor Clóvis, muito obrigado, Camila, por terem concordado em participar. Então, novamente, muito obrigado, professor Clóvis, muito obrigado, Camila. Vou passar a palavra para vocês e ótima reunião para todos. Bom dia a todos. Agradeço ao Alberto pela condução e sempre entusiasmo nas reuniões de quarta-feira, as nossas reuniões do departamento. Hoje a gente tem a satisfação muito grande de ter a Camila Astley, que ela é mestranda, fez mestrado na disciplina de reumatologia, doutoranda da disciplina de reumatologia, e durante a pandemia nós realizamos um grande estudo, acho que foi uma tarefa muito interessante que a gente fez aqui na medicina do adolescente, que foi incluir várias doenças crônicas, várias condições crônicas, 11 condições crônicas, né, que esses adolescentes estão ainda em casa, e aí a gente propôs um estudo dos quais a Camila é uma das participantes desse, uma pós-graduanda desse estudo, onde a gente criou programas de atividade física, né, supervisionados online, teletreino, né, como a gente fala, e aí deu possibilidade não só de assistência, de atendimento a esses pacientes, supervisão desses pacientes, mas também de estudos. Eu acho que a Camila tem sido uma liderança importante nessa pandemia, e agora a gente também está trabalhando com a Covid, com a Maria Fernanda e com a Heloísa Helena, nos estudos prospectivos, inclusive com também treinamentos para essas crianças e adolescentes que sobreviveram à Covid pediátrica. Então, eu tenho satisfação. Então, a Camila é um workaholic, está trabalhando em várias ações aqui na instituição, e é um estudo também, como ela vai falar, colaborativo, com várias unidades da Faculdade de Medicina e outras unidades também da USP, né, como, por exemplo, São Carlos, como a farmácia, a educação física. Então, é uma satisfação muito grande ter a Camila aqui hoje. Então, Camila, por favor. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, o convite do professor Clóvis e do Dr. Alberto em poder estar aqui falando hoje. Vou começar a apresentação. Eu vou compartilhar minha tela para vocês. Então, como o professor Clóvis falou, eu sou doutoranda pela Faculdade de Medicina da USP, e é um prazer vir aqui falar um pouquinho desse tema que eu já trabalho há muito tempo, desde o meu mestrado, né, que é o exercício físico para as crianças e adolescentes com doenças crônicas. E eu gostaria de começar falando um pouquinho da prevalência da inatividade física mundial e o quanto isso afeta a qualidade de vida e a saúde da população. Né? Aqui são os dados da Organização Mundial de Saúde para adultos. Né? A gente vê que praticamente entre 5% a 66% da população mundial ela é inativa, ou seja, ela não atinge as recomendações de atividade física para a idade, certo? Quando a gente vai avaliar as crianças e os adolescentes, a faixa etária de 5 a 17, 18 anos, a gente vê que a prevalência mínima é de 66% e chega a 94%, né, variando entre países desenvolvidos e países emergentes. E adicionalmente a isso, né, o que a gente tem vivido nesse momento, que é a pandemia da Covid-19, os efeitos das medidas de restrição, de isolamento social, distanciamento social, uma redução ainda maior desse comportamento. Né? O que ainda era ruim, né, agora está ficando ainda mais... eles estão ficando ainda mais inativos. Então, esses dados aqui, só quis mostrar rapidamente o que daquela empresa Fitbit, uma empresa de relógios inteligentes, smartwatches, né, que eles mostraram, no mesmo período do ano passado, março do ano passado, que houve uma redução, né, foi bem no comecinho da pandemia, onde teve o lockdown, houve uma redução de 15% a 40% no número de passos diários da população mundial.
dos usuários dos relógios, tá? Então, a gente sabe que a inatividade física ela é um fator de risco modificável para mortalidade, né, e que a cada ano isso tem sido tem aumentado, principalmente na adolescência, né, no comportamento dos adolescentes. E a gente sabe que a adolescência é uma fase de construção de comportamentos que eles vão levar para a vida adulta. Então, se a gente tem adolescentes mais inativos, as próximas gerações serão de adultos ainda mais inativos. Então, alguns autores, eles já falam que essa pandemia da inatividade física, né, como eles relatam, ela já é um objeto de estudo antigo da nossa área, né, e que isso, em relação às doenças crônicas, né, isso já tem sido estudado os efeitos negativos da manutenção desse comportamento, né, como, por exemplo, não atingir essas recomendações, ela pode causar uma piora dos sintomas e da atividade da doença, né, nas doenças crônicas, aumento do risco cardiovascular, diminuição da capacidade física, aumento dos sintomas de estresse mental, principalmente durante a pandemia da Covid, e diminuição da qualidade de vida geral. O inverso, ele é verdadeiro, né? Então, a manutenção e o aumento desses níveis de atividade física pode contrapor esses efeitos negativos, né? Aumentar a capacidade física e a funcionalidade, controlar os sintomas da doença. Então, o que a gente vê que a gente está vendo que esses adolescentes estão mantendo esse círculo vicioso, que é esse elo entre a inatividade física e o comportamento sedentário, o que pode aumentar os fatores de riscos cardiometabólicos, né, de hipertensão, aumento da taxa de obesidade, hipertensão, dislipidemias, diabetes, que pode causar em adolescentes com doenças crônicas uma piora do estado geral de saúde e da qualidade de vida. Então, adolescentes que têm têm a doença crônica presente, pré-existente, se torna inativo, apresenta outros fatores de risco, ela não sente nem vontade de fazer exercício, porque o exercício vai causar dor, vai ser difícil, ela não se sente motivada, né? Causando uma disfunção sistêmica. Então, como que a gente rompe esse círculo, né? Existem as recomendações, diretrizes, das principais diretrizes mundiais de atividade física para crianças e adolescentes. Eu gosto dessa aqui, da canadense, ela não só recomenda a recomendação para atividade física, mas em outros aspectos, né, como qualidade do sono, limitar o tempo de comportamento sedentário. O comportamento sedentário é os comportamentos que a gente fica de tela, né, muito tempo no celular, televisão, videogame. Então, eles recomendam que os adolescentes de 5 a 17 anos precisam acumular 60 minutos de atividade física moderada vigorosa, incluindo exercícios de fortalecimento, né, exercícios de força, que vão aumentar a densidade mineral óssea, atividade física moderada, estruturada e não estruturada, né, diminuir o tempo em comportamento sedentário. Ela também recomenda a quantidade de horas para sono, em crianças de 5 a 13 anos, de 9 a 11 horas, e de 14 a 17, de 8 a 10 horas. Tudo isso para tentar promover uma saúde ótima nesses adolescentes, né, que envolve vários aspectos, tanto físicos, emocionais, psicossociais. Também tem a recomendação da Organização Mundial de Saúde, é basicamente a mesma, agora, ano passado ela atualizou as recomendações, mudou bastante a do adulto, né, mas a das crianças, elas só acrescentaram o tempo de tela, para limitar o tempo de tela, ainda mais com a presença, né, da pandemia e essas medidas de distanciamento e isolamento social. Também incluiu a prescrição, a recomendação para exercício físico para crianças com debilidades, né, então a recomendação é a mesma, 60 minutos de atividade física moderada, vigorosa, sendo de sua maior parte aeróbicas. Ela também fala que fazer alguma atividade física é melhor do que nada, e que as crianças que não estão atingindo essas recomendações, elas terão benefícios adicionais na prática de atividade física. Esse quadrinho eu fiz para exemplificar as recomendações, tanto de exercícios de força aeróbicos, quanto de exercícios de atividade física.
né? Então, como eu já falei, crianças de 5 a 17 anos, né? Pelo menos 60 minutos de atividades moderadas a vigorosas por dia, incluindo, né, natação, esportes em gerais, corrida, brincar na escola, educação física escolar. As atividades vigorosas de fortalecimento, elas devem ser realizadas pelo menos 3 vezes na semana. As atividades, elas têm que se iniciar em quantidades pequenas e aumentar gradualmente a frequência, a intensidade e a duração. Em relação aos exercícios de força, também, iniciar com um volume menor, né, dos exercícios, né, séries de 1 a 2 repetições, para 1 a 2 séries de 10 a 15 repetições, exercícios que envolvam grandes grupos musculares, para membros inferiores e superiores, e aumentar de acordo com a adaptação do adolescente ao exercício, né? Então, é importante fornecer também oportunidades seguras e incentivá-las a participar de atividades físicas que sejam agradáveis e adequadas para a idade, para as capacidades físicas. Novamente, realizar alguma atividade física é melhor do que nada, trará benefícios adicionais, e geralmente as recomendações, elas se aplicam para pacientes com alguma doença crônica pré-existente. Eu gosto bastante dessas recomendações. Agora eu vou falar um pouquinho da prescrição para os adolescentes com doenças crônicas, né? Como que eu devo começar? Primeira coisa que a gente faz é avaliar o nível de atividade física atual desse adolescente, dessa criança, né? A gente pode avaliar de maneira direta, que seria pelo uso de acelerometria, ou de maneiras indiretas, que é por uso de questionários. São os meios mais simples de avaliar o status inicial desse paciente. E também identificar a necessidade da prescrição do exercício. Quanto que esse exercício vai ser bom para esse paciente? É realmente necessário? Ele vai trazer benefícios adicionais, ou vai ser mais uma obrigação enfrentada para esse adolescente, né? Então, após isso, a gente consulta a equipe médica para considerações específicas e liberação, dependendo da condição crônica pré-existente, né? A gente precisa identificar também limitações específicas de cada doença e consultar essas prescrições. Eu vou citar um caso que eu tenho trabalhado bastante, que é com a artrite idiopática juvenil. O Colégio Americano de Reumatologia, ele tem nas suas diretrizes que recomenda o exercício físico como coadjuvante no tratamento para prevenir danos progressivos nas articulações. Então, existe ali uma recomendação já para exercícios para essa população. E também prescrever o programa de exercício para melhora do objetivo escolhido. E fazer o seguimento desse adolescente para avaliar o sucesso, né, e se está atingindo os objetivos os objetivos do programa de exercício físico. E assim ir modificando, mudar o programa, discutir com a equipe médica. Então, essa relação entre o profissional, o pediatra, e o profissional de educação física, ela tem que ser bem próxima. E quando a gente não deve prescrever, né? Então, a gente precisa avaliar primeiro, o participante, ele já pratica alguma atividade física, né? Se sim, ele não precisa de liberação médica para iniciar, se ele não tem nenhuma doença, ou ele está assintomático para doenças renais, cardiovasculares e metabólicas, ele não necessita de liberação médica para atividades leves. Se ele quiser realizar alguma atividade moderada, intensa, aí ele precisa de uma liberação médica. Caso ele esteja com sinais sugestivos de doenças cardiometabólicas e renais, ele precisa de uma avaliação médica, ele deve suspender e ter uma liberação médica para a prática. Quando ele não participa de nenhuma atividade física, está para iniciar uma atividade física, ele precisa de liberação médica, mesmo sendo assintomático para doenças cardiovasculares e metabólicas. Nesse estudo que o professor Clóvis comentou, né, dos adolescentes, a gente também teve alguns cuidados em relação ao uso de glicocorticoides, né? Então, os pacientes que tomavam, né, mais de 7,5 miligramas por quilo por dia, nos últimos 3 meses, e fizeram avaliação da densitometria óssea e tinham um score Z menor que 2, a gente evitava
exercícios de flexão e extensão de tronco, torção e tração, né, esses alongamentos de tronco para esses pacientes. Então, também, prescrição específica. O programa, ele pode ser geral, mas ele tem que ser específico para a condição do paciente, né? E também outras condições onde o exercício é proscrito febre, anemia grave, desnutrição e quando ele apresenta doenças metabólicas não controladas. Eu trouxe aqui, que é bem atual esse dado, é sobre as crianças que pegaram Covid, né? Então, eu tenho trabalhado agora com isso, a gente está conduzindo um estudo com as crianças e os adolescentes, coordenado pela professora Heloísa Helena, a doutora Maria Fernanda e o professor Clóvis, e a gente está avaliando esses pacientes após a Covid e também aplicando um programa de exercício físico, né, em todos eles. Nós avaliamos, mesmo que o paciente foi assintomático, a gente avalia todos os parâmetros cardíacos, como ecocardiograma, eletrocardiograma de repouso, teste ergospirométrico, mas a gente sabe que isso na prática clínica ela é um pouco mais complicado. Então, o que é sugerido, né? O Colégio Americano de Cardiologia sugere que se o paciente teve uma COVID grave ou teve diagnóstico de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, ele precisa de uma liberação médica de realizar exames cardiológicos. Se os exames voltarem normais, ele pode voltar a fazer a atividade física e a prática esportiva, né? Agora, voltando, né, um pouco do impacto da saúde, da pandemia na saúde do adolescente, a gente tem visto que a pandemia, ela trouxe diversas adoção de comportamentos, né, como redução nos níveis de atividade física, em pacientes com doenças crônicas, em crianças com doenças crônicas e também adolescentes saudáveis, além dos efeitos clínicos da Covid-19, e também, né, principalmente, sintomas relacionados à ansiedade e depressão dos adolescentes. Então, a gente tem impactos no comportamento social de imediato, né, como aumento de consumo de alimentos ultraprocessados, abuso de medicações, aumento dos sintomas de ansiedade e depressão, que pode ter efeitos no longo prazo, como obesidade, uso abusivo de substâncias ilícitas, pensamentos suicidas e desordens psiquiátricas. Então, pensando nisso, né, como o professor já comentou desse estudo, que eu vou trazer aqui um pouquinho desses resultados, a gente avaliou, um estudo multicêntrico com várias especialidades, unidades da Faculdade de Medicina, do Instituto da Criança e do Hospital das Clínicas, dos adolescentes atendidos no Instituto. A gente avaliou a gente viu questionários através de uma plataforma que chama RedCap, e foi criado um questionário semi-estruturado, né, com a doutora Lígia Bruni e o professor Clóvis, onde avalia esses aspectos da COVID, né, o impacto da COVID no ambiente familiar, no ambiente físico, nas questões sociais e outros instrumentos também validados na literatura, que avaliam a qualidade de vida, né, como o PET-Score, o SDQ, que é um questionário de dificuldades de avalia distúrbios mentais, hábitos alimentares, recordatório alimentar, nível de atividade física pelo CAFA e qualidade do sono. Então, o primeiro trabalho que eu vou trazer aqui é o que avaliou os distúrbios mentais, a saúde mental dos adolescentes, né, que é o SDQ, que é o questionário de capacidades e dificuldades. Ele avalia 5 aspectos, né, em relação a problemas de comportamento prosocial, hiperatividade, problemas emocionais, problemas de condutas e de relacionamento. Então, eu vou trazer os dados aqui da minha amiga Lívia. Nós avaliamos esse questionário, classificamos os adolescentes no score do SDQ e classificamos, né, os adolescentes entre normal e anormal, né, que tem distúrbio mental e os que não têm.
e comparamos com algumas variáveis do questionário semi-estruturado. Então, o que a gente viu? Que 1/3 dos adolescentes, eles apresentaram distúrbio mental durante a pandemia. E também houve alguns fatores de riscos independentes que foram associados à piora desse score, né? Como o ser do sexo feminino, o medo da complicação da doença e os membros da família trabalhando fora de casa. Foram os fatores associados à piora desse score. A gente também avaliou os hábitos alimentares e o comportamento sedentário. Então, a gente pode observar aqui que os adolescentes, eles aumentaram, eles passam, né, mais de 6 horas por dia, cerca de 50%, 55% dos adolescentes passam mais de 6 horas diárias na frente do computador, na frente de computador, televisão, videogame, etc. E aumentaram o tempo de tela em cerca de 91% em relação ao período não pandêmico, né? E também outro dado interessante é que eles estão consumindo mais alimentos ultraprocessados, né? Alimentos prontos para consumo. Tanto os pacientes com doenças crônicas quanto os pacientes saudáveis, né? Que a gente fez também com os controles saudáveis. Então, para tentar contrapor um pouco desses efeitos da pandemia, a gente propôs um programa de exercício físico em casa. E existem algumas vantagens, né, da realização desse programa. As principais são em relação ao custo, não necessita de equipamentos, a gente faz com o próprio corpo, não precisa se deslocar, né, então, em relação à segurança da propagação do vírus, ela se torna mais segura, privacidade também e flexibilidade de horário. Em relação às desvantagens, tem uma menor supervisão por parte do profissional e o participante ele precisa de ter um maior engajamento e uma maior motivação intrínseca para realizar as sessões dos exercícios em casa. Bom, esse é o programa que a gente aplicou para os adolescentes, tá? Tanto para esses com doenças crônicas, eu baseei no meu trabalho do mestrado. Também a gente está aplicando para os pacientes com COVID e síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. O programa ele é único, tá? A gente dividiu em 2 intensidades. A intensidade está relacionada a como realizar o exercício. Então, como vocês podem ver, deixa eu mostrar. Não. Esse primeiro exercício aqui é uma flexão de braço na parede. A gente prescrevia para pacientes que tinham dificuldade em sustentar o próprio peso do corpo no chão, né? Por exemplo, um paciente obeso não vai conseguir sustentar por muito tempo, ou uma pessoa que não tem experiência prévia com exercício físico, está começando agora. Então, a gente dividiu o programa em 2 intensidades, né? E a cada 4 semanas, a gente mudava os exercícios e modificava o volume e a intensidade, né? O número de repetições, séries. E o programa teve duração de 12 semanas, 3 meses com eles. Então, eles tiveram acompanhamento, supervisão online, né? O teletreino, a cada 15 dias com a gente. E o objetivo dessa aula era avaliar o andamento deles em relação à execução do exercício e verificar possíveis efeitos adversos, motivação, e as aulas eram feitas em grupos, né, como a gente teve um número muito grande de adolescentes participando, e foram 5 treinadoras, eu, a Sofia, a Amanda, que estão aqui nas fotos, né, a Tatiane e a Isabela. Bom, essas foram as doenças que a gente teve, né, no trabalho, foram 11 condições crônicas. Estamos em fase, a gente já terminou essa intervenção, a gente está em fase de análise, e eu vou trazer os dados aqui da dermatomiosite juvenil, né, que é uma doença crônica autoimune, e o que a gente verificou, que essas 12 semanas de exercício, elas foram capazes, né, de diminuir o score do SDQ, né, então, os distúrbios mentais, eles foram capazes de melhorar a qualidade, a saúde mental desses adolescentes, foram só adolescentes, não tinha nenhuma criança com dermatomiosite. Também do PET score, principalmente do impacto da saúde física,
né, que era o de se esperar. Foi no impacto da saúde física e no score total do PET-score, e do PSQI, que é a qualidade do sono, que avalia a qualidade do sono. No período do baseline, eles não tinham a qualidade do sono afetada, mas no final da intervenção, avaliando, né, o final da intervenção, eles apresentaram uma diminuição, uma melhora da qualidade do sono. Esse estudo, o grupo da dermatomiosite a gente não randomizou, porque é uma doença muito rara, então não tinha paciente suficiente para ser um estudo randomizado, para grupo controle e grupo treinamento, mas as outras condições que a gente estamos analisando ainda, temos um grupo controle, ou seja, o grupo que não participou da intervenção, e o grupo que participou da intervenção. Então, a gente está ainda analisando esses dados. Estamos conduzindo o estudo com os pacientes bariátricos e obesos, né, com um grupo da endocrinologia, e da COVID-19 e síndrome inflamatória multissistêmica, que é um grupo bem heterogêneo, na verdade, né, eles têm doenças crônicas diversas, e a síndrome inflamatória multissistêmica, eles são previamente rígidos, né, a gente tem visto que são crianças saudáveis que tiveram diagnóstico, e a gente está fazendo esse acompanhamento com eles em relação à prescrição do exercício físico. Além disso, a gente quis fazer uma avaliação qualitativa do programa, né? O que eles gostaram. A gente fez algumas perguntas, não só em relação à parte quantitativa, né? Mas saber o que eles gostaram para modificar e tentar entender dos participantes que não finalizaram a intervenção, o que a gente pode melhorar. Então, né, a primeira pergunta, né? O que você não gostou do programa? Aí a gente dá as opções, porque eles têm dificuldade de achar as respostas, né? O que ele não gostou e como a gente pode melhorar. Essa pergunta que poderia ter sido diferente é que para os participantes que desistiram no meio da intervenção. Então, aqui eu trouxe alguns feedbacks que eu recebi. Feedbacks não, né? Na verdade, as respostas que eu recebi dos meus pacientes. Então, eu vou ler esse aqui do cantinho da tela, é de uma paciente com dermatomiosite. Então, a primeira pergunta que ela gostou, ela de ter uma consultoria online, dos exercícios físicos propostos, da treinadora, da forma que os exercícios são feitos, pensando nas adaptações, os avanços a cada quinzena. Do que ela não gostou. Não tem algo que ela não tenha gostado, né? A única coisa que era que alguns exercícios ela sentia dificuldade, mas ela conseguia fazer conforme ela ia se adaptando ao exercício. Ela disse que não precisa mudar nada, ela participaria de novo, sem pensar duas vezes. Gostei muito por ser completo e tecnológico, mas tem algo a propor. Para ficar mais completo ainda, poderia ser posto junto aos exercícios, acompanhamento da treinadora, uma nutricionista, para nos auxiliar. Pois fazer o exercício é tão importante quanto uma alimentação saudável. Ela também fala que as dores e cansaço, ela não sentiu mais. Então, se sentia motivada. Então, isso é muito importante, na verdade, é muito gratificante a gente ler isso, né? Porque a gente está trabalhando com crianças com doenças crônicas, e a principal queixa é fadiga, não consigo fazer as coisas, e aí, quando elas começam a fazer exercício e percebem que aquilo vai mudar a qualidade de vida deles, eles ficam motivados a continuar. Né? Isso é o que eu tenho percebido, não só nos adolescentes com doenças crônicas, agora no projeto com os adolescentes que tiveram a Covid, e bariátricos e os obesos também. A gente também teve alguns desafios, né, em relação à participação dos adolescentes, então, muita saturação digital, excesso de informação, excesso de atividades online, muitos deles não queriam fazer, só por ter mais uma atividade online, eles não queriam fazer, então aquilo era mais como uma obrigação do que alguma coisa que seria importante para ele, né, ou às vezes era imposto pelo pai, nem era por uma motivação intrínseca. Muitos adolescentes, eles têm obrigações familiares e extrafamiliares, né, então muitos adolescentes trabalham o dia inteiro, estudam, não tem tempo de fazer o exercício, né, a situação, mesmo no período de pandemia, alguns deles, eles não ficaram em casa, não se mantiveram em casa, tinham que trabalhar, tinham que estudar, então
o quanto que o exercício físico vai ser benéfico para ele, né? Será que esse programa vai ser benéfico para esse adolescente? 1 hora de exercício diário, né? Então tem que sempre pensar nessas possibilidades e adaptações para o adolescente, né? E ver essas barreiras e facilitadores. A gente também viu que os pacientes que tinham o apoio dos pais eram muito mais aderentes, né? Então, os pais, eu recebia feedback dos pais, recebia que os pais faziam aula junto também, então esses eram os pacientes mais aderentes. E também dificuldades de acesso à internet, né? Muitos dos pacientes não tinham acesso à internet, então a gente viabilizou esse programa de diversas formas, né? Desde a parte de você não tem acesso à internet, você pode enviar, a gente envia os vídeos para você, você faz em casa e envia o vídeo para a gente. Você não pode fazer dia de semana, a gente vai te dar aula no final de semana. Então a gente tentou viabilizar ao máximo esse programa para todos para que eles participassem mesmo da intervenção. E eu trouxe aqui esse documento é bem legal, que eu estava preparando a aula, é bem legal esse documento da Academia Americana de Pediatria, que ele diz alguns passos para a integração da avaliação e aconselhamento da atividade física na prática clínica, né? Então ele diz, perguntar sobre a frequência e a duração da atividade física atual do adolescente, se ele gosta de realizar atividades. Porque se o adolescente não gosta, não adianta, ele não vai fazer, né? Se for uma visita única ou de subespecialidade, né, conectar o benefício da atividade física à condição de saúde atual e aconselhar sobre a restrição da atividade física. Não, se você não fizer atividade física, quais serão os riscos para você na sua saúde, né? Como eu já falei, o círculo vicioso, você pode ter obesidade, você pode ter outros problemas de saúde. Se for visita regular, avaliar esse nível de atividade física atual para o recomendado e o interesse do paciente e da família em discutir a promoção da atividade física. Né? Caso ele não esteja interessado, fornecer essas informações sobre os benefícios da atividade física para a saúde dele, principalmente para a melhora da condição atual, da condição crônica. Se o paciente estiver interessado, estabelecer as metas para progredir em direção a essas diretrizes, né, em direção às recomendações, e conectar o paciente e a família aos recursos para apoiar a realização de uma meta com um profissional de educação física. E monitorar as metas ao longo prazo, né, identificar os obstáculos, estabelecer novos objetivos. Quem quiser esse documento também depois eu posso mandar, é bem legal. Então, ele traz alguns sites de promoção de atividade física, diretrizes, é bem legal. Aí, para finalizar, eu estou acabando, né, promovendo como a gente promove atividade física para os adolescentes. A gente deve incluir avaliações periódicas do nível de atividade física, avaliar os fatos facilitadores e as barreiras para a prática, prescrever uma intervenção multidisciplinar com a participação, né, dos profissionais de saúde, profissional de educação física, nutrição e dos pais, focar na aderência às recomendações mínimas de atividade física, com os incrementos de prescrição para exercícios de força, esportes, engajamento esportivo, encorajar a redução do tempo sedentário, né, encorajar esses pacientes a não ficarem muito tempo sentado, e durante a prescrição, né, realizar uma triagem prévia, prescrever exercícios em adaptações globais, e essa prescrição deve ser individualizada, baseada na triagem pré-participação, né, então, e também, em casos mais específicos, encaminhar o paciente para um profissional com experiências, para um profissional com experiência em exercício para criança com doenças crônicas. Bom, queria agradecer imensamente a colaboração de todos nesse trabalho que a gente está conduzindo, com os adolescentes, né, o professor Clóvis e a doutora Lígia, e todos os pesquisadores que coloquei aqui, grupo de pesquisa de saúde do adolescente, e também, né, o nosso laboratório de avaliação e condicionamento em reumatologia, a professora Heloísa Bonfá, a professora Rosa, e o meu orientador, que é o professor Bruno, que tem me orientado desde o mestrado.
e todo o pessoal do meu laboratório de Fisiologia e Nutrição Aplicada, e as meninas que me ajudaram bastante nesse período de treinamento com os adolescentes, né, de incentivá-los a fazer os exercícios. É isso, queria agradecer a todos. Bom, Camila, parabéns pela apresentação. Então, a gente, enquanto vocês podem manifestar ou dar suas questões via chat, mas eu queria só reforçar, esse é um projeto de equipe, nós nunca trabalhamos com tantos profissionais juntos ao mesmo tempo, né? Então, o grupo da gastroenterologia, o grupo da hepatologia, da reumatologia, da endocrinologia, do transplante hepático, o grupo da nefro, né? Além disso, o grupo da ortopedia, né? A gente, com o Instituto Remo Meu Rumo, a reumatologia de adulto, mais educação física, né? Infectologia, então, realmente foi uma oportunidade ímpar, né? De um estudo, e a gente dividiu em várias ações. Uma ação que são os questionários, os adolescentes recebiam por internet um questionário de várias... sobre a pandemia e também sobre qualidade de vida, sobre o sono e sobre instrumentos, como a Camila falou, de psiquiatria, e aqui eu reforço também o apoio do professor Eurípides Constantino e do Guilherme, né, para avaliação e supervisão. Além disso, nós tivemos, pela primeira vez, a supervisão muito importante das psicólogas, né, 3 psicólogas, a Vera, a Lígia, a Débora, participaram ativamente desde o início do estudo, né, chefiados aí pela Lígia, Bruno Queiroz, que está na reunião, a Lígia está na reunião e fez toda a supervisão dos estudos qualitativos, e o Bruno com a Camila em relação à atividade física. Mas eu acho que o dado mais interessante, gente, eu acho que o primeiro paper a gente mandou para os Estados Unidos, está em análise ainda, mas como a Camila reforçou, 1/3 dos nossos adolescentes tiveram impacto na saúde mental, né? E aí, eu acho que a Camila já mostrou o primeiro resultado desse estudo, avaliando em uma doença crônica, vocês viram que o treinamento melhorou a qualidade de vida, melhorou o sono e diminuíram esses impactos na saúde emocional. Isso a gente está vendo, acho que há anos a gente tem uma premissa de que exercício é medicamento para a condição crônica, e parece que é medicamento principalmente agora nessa pandemia. Então, acho que o estudo, essa parceria com a educação física e esse crescimento é um dos grupos da Universidade de São Paulo que mais cresceram e que mais ajudaram agora e contribuíram com a pesquisa e com a assistência desses pacientes, mas esses estudos reforçam da melhora emocional, inclusive durante a pandemia. E a gente está estendendo agora, a Camila, e agora vai começar um novo estudo com o professor Alexandre Ferraro e a Isabela, que também está na reunião, e a Ana Paula Scolese, avaliando dança, né? Nós temos uma outra, a dança talvez seja interessante, porque talvez esses pacientes adiram mais, então avaliar a dança nessa população também. Então, acho que o Ari está na reunião, eu também sou um amante do esporte, acordei de manhã para fazer esporte, corri hoje, e acho que com esse estresse que todos nós estamos vivendo, a pandemia impactou todos nós, todas as faixas etárias, a atividade física tem sido realmente um medicamento, aquilo que a gente chama exercises medicine, vale para os adolescentes, mas vale para a gente também. Por favor, a gente está aberto a questionamentos. Se vocês quiserem também se pronunciarem ou escreverem no chat, são bem-vindos. A Lígia, eu vi que a Maria Fernanda também está aqui, e os outros colegas quiserem perguntar para a Camila. Professor, tem uma pergunta aqui no chat. A Marilisa perguntou se a gente pensou, se vocês pensaram em ajustar exercícios respiratórios na prática daqueles prescritos. Não sei se eu entendi a pergunta. Ajustar exercícios respiratórios na prática daqueles prescritos. Quer abrir o microfone, Marilisa, para perguntar? Ela também perguntou sobre o acesso ao questionário. Eu só queria parabenizar. Realmente é importantíssimo, e essa colaboração multiprofissional é muito valiosa, Camila.
Obrigada, Clóvis, pela iniciativa. Eu acho que você é muito bem-vinda, muito bem-vinda a trabalhar aqui conosco no Instituto. Felizmente, eu vou ter que... Aconteceu aqui um pequeno problema, eu vou ter que sair um minutinho. Obrigada a todos. Obrigada, Camila. Muito boa. Aprendi muito, viu? Aprendi muito. Obrigada, professor. Na sua apresentação. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Alberto. Obrigada, Clóvis. Beijo para todo mundo. Obrigado, Magda. Questões, gente? Deixa eu ver aqui. A Isabelle perguntou: esses treinos eram gravados e disponibilizados aos participantes, além dos teletreinos quinzenais? Uma excelente pergunta, Camila. Sim, a gente fez os vídeos, né? Então, as sessões, eles deveriam fazer os exercícios 3 vezes por semana, no mínimo. Então, os dias que não era supervisionado a teletreino, né, a aula online, eles faziam em casa, sem a supervisão. Então, a gente enviava o vídeo para eles, e eles tinham que acompanhar o vídeo e fazer o exercício. O Roberto Constantino Carneiro parabenizou Camila pelo estudo, e aí aquilo que ele reforça, que cada vez a comprovação da importância da atividade física para o ser humano em diferentes aspectos e a necessidade do trabalho multiprofissional, né? Quer fazer algum comentário disso? Eu acho que o comentário principal é que eu vejo que muitos dos profissionais, principalmente da minha área, né, da educação física, eles não vê essa área como exercício para crianças com doenças crônicas uma área de atuação. Então, tem muito poucos profissionais nessa área de atuação, né? Então, tanto a parte da nossa área em atuar mais nesses meios, porque muitas vezes o paciente vai procurar você, o profissional não sabe nem que condição que é aquela, né? Não sabe o que é uma doença reumática, né? Então, a nossa área também tem que buscar é um nicho, né? Um nicho de trabalho também. Então, a importância da gente estar ativo nessa área de trabalho. Camila, posso perguntar agora? Pode perguntar, Marilise. Eu estava com dificuldade de eu adorei essa exposição, muito completa, muito linda. Obrigada. E como eu trabalho com yoga para crianças, a gente tem a respiração como fundamental em todas as fases dos exercícios, de qualquer exercício. E isso é capaz de controlar, inclusive, a ansiedade, que foi um dos fatores que vocês pesquisaram. Por isso, a minha pergunta. Marilisa, a gente não trabalhou especificamente exercícios de respiração. A gente só... existem a fase de inspiração e expiração durante o exercício, né, onde, na parte que a gente faz a contração, é a parte onde você deve fazer a expiração. Então, a gente só falava, olha, agora você tem que inspirar, agora você tem que expirar, para fazer com que eles tenham uma maior utilização uma maior economia de energia durante o exercício, né? Mas a gente não trabalhou especificamente exercícios respiratórios. Já é muito interessante isso que vocês estão fazendo, né? E pode acrescentar se vocês quiserem, bem legal. Tá bom? Mas acho que a Marilisa fez um comentário interessante, que eu acho que vale somente para o Covid, né? Já que muitos desses pacientes têm a pneumonia da Covid, pode manifestar até com um quadro de fibrose, então, eventualmente, a gente vemos até agora, viu, Marilisa? Mas, nesses casos que a Camila está acompanhando da Covid, mas, eventualmente, eu acho que, por isso que o tratamento, atividade física é supervisionada e individualizada para a doença e para o paciente, né? Mas você está correta, para essas doenças que a gente escolheu nos adolescentes, eles não tinham um envolvimento respiratório, evidente, não era um envolvimento respiratório, né? Então, por isso que a gente trabalhou muito mais com a questão do músculo esquelético para todas essas doenças, né? E para melhorar exatamente a performance cardiorrespiratória dele, que era exatamente o objetivo disso. Mas essa formação, essa pergunta sua é muito pertinente, eu acho que
eventualmente, se a gente tiver algum caso, ou se tiver pacientes na COVID pediátrica prospectivamente, com envolvimento cardiopulmonar, saúde pulmonar mais importante, o papel de você fazer adicionais exercícios respiratórios, né, serão importantes, mas até agora a gente não evidenciou isso ainda. A Jane reforçou aqui uma coisa interessante. Obrigado, viu, Marilisa? Viu, Camila? Comente como você monitorizava a execução correta dos exercícios durante o trabalho, né? Porque essa é uma dificuldade, principalmente para adolescente. E, para seu conhecimento, um paciente com Crohn ganhou, olha que interessante, ganhou massa muscular com os exercícios, um paciente com Crohn do nosso grupo. Então, ela, assim, a gente tem aquela ideia de que o teletreino não vai se beneficiar, e é meramente só lúdico, mas, na realidade, olha o que a Jane colocou aqui, que teve pacientes que ganhou massa muscular. Bom, a monitoração, da execução do exercício, a gente fazia pela aula online, né, pelos encontros online durante as aulas em grupo, e caso a gente percebesse que o paciente tinha uma dificuldade muito grande na realização do exercício, a gente pedia que eles mandassem os vídeos fazendo os exercícios a cada semana, porque como o encontro era quinzenal, então ficava uma semana sem se ver, praticamente, né? Então, agora, nesses estudos com a COVID e síndrome inflamatória e com os obesos, a gente está fazendo supervisão semanal, então é uma vez por semana. Então, eles têm acompanhamento, assim, é uma oportunidade única, por isso que a gente sempre pede que o pediatra, que o profissional mais próximo, fale da importância do exercício, porque onde você vai achar um estudo que vai proporcionar um personal trainer para esses adolescentes, uma vez por semana, de acompanhamento, né, onde a gente vai estar motivando, vai estar ensinando os exercícios novos. Então, é muito importante eles identificarem que o exercício ele vai ser bom para eles, principalmente para os obesos, né? E não só na melhora física, nos aspectos emocionais, nos aspectos familiares também. E qual foi a outra pergunta que eu... Do ganho muscular. Em relação aos efeitos, né? Em relação aos efeitos de ganho, a gente sabe que o exercício físico ele traz ganhos de massa muscular, redução de gordura corporal. Agora a gente vai avaliar nos pacientes com COVID. A gente está avaliando, então a gente vai avaliar no pré, composição corporal por meio do DEXA, no laboratório da professora Rosa, e a gente vai avaliar no pós. Então aí a gente vai poder mostrar melhorou ou não, aumentou ou não, e além de outros parâmetros, como capacidade cardiorrespiratória, ecocardiograma, enfim, diversos. Aqui a gente está avaliando mesmo. Como esse projeto dos adolescentes foi no meio da pandemia, que estava restrição, a gente não sabia o que fazer, foi um estudo mais observacional, né? A gente aplicou os questionários e aplicou uma intervenção. Agora, os próximos, a gente está tendo uma avaliação mais próxima do paciente. Perfeito. A professora Lígia fez as 3 perguntas. Querida Lígia, você não quer fazer as perguntas? Você fez perguntas bem interessantes para a Camila. Bom dia a todos. Camila, parabéns pela apresentação. Obrigada, Clóvis. É mais um comentário, na verdade, não são nem questões, né? Acho que é um comentário em relação ao aspecto trazido pela Marilisa, que é em relação à respiração e como isso poderia significar um impacto em relação à diminuição dos sintomas apresentados de ansiedade durante esse período de distanciamento físico, né, da pandemia. E acho que foi isso que a Camila falou, né? A gente acabou fazendo aí um estudo piloto, um pouco para sentir como é que esses adolescentes estavam, e a gente foi percebendo que a intervenção da atividade física, né, do treinamento e dos exercícios, eles também foram uma possibilidade desses adolescentes poderem se engajar numa perspectiva mais próxima, né, com os treinadores. Então, isso também foi interessante de perceber, como que para o adolescente só fazer o treinamento gravadinho lá não tinha muita... ele não via muito sentido, né? Mas a partir do momento em que ele podia tirar dúvida, podia ter um contato mais próximo, então isso que até a gente foi percebendo que esse era um aspecto importante mesmo para a adesão, né? Mais do que receber o treinamento do ponto de vista técnico, mas poder de alguma forma ter alguém para compartilhar, tirar dúvida e às vezes endereçar também demandas de atendimento psicológicos, né? Então isso também foi bem interessante, assim, foram vários aspectos que eu acho que não dá para separar muito, né? No caso do adolescente.
Acho que é uma observação que a gente fez a partir do estudo, né, Clóvis? Acho que foi um pouquinho por aí, né, Camila? Não sei se você sentiu dessa maneira também. Sim, perfeito. Ao acompanhar o paciente, ficar mais próximo dele, a gente pôde observar que eles precisavam de um apoio psicológico, a gente encaminhava para consulta. Então, é bem o que a doutora Lígia comentou mesmo. Não só um aporte físico, mas um aporte para todas as áreas, né? Física, psíquica, emocional. Cláudia Fonseca quer fazer alguma pergunta, Cláudia? Eu quero sim, Alberto. Bom dia e parabéns, em primeiro lugar, esse estudo é muito bonito, parabéns aos envolvidos. Eu também, como Clóvis, gosto muito da atividade física, a gente é do ramo, né, professor Clóvis? E a gente tem conversado com os adolescentes sobre atividade física, proposto atividade física, mas sempre me preocupa um pouco que a gente sabe que não existe essa supervisão na prática, né? Principalmente agora na pandemia, onde eles não estão podendo sair para as academias, etc. E a gente propõe de qualquer forma, né? Ao menos que propõe dança, tem vídeos no YouTube, tem aulas no YouTube que eles podem acessar até gratuitamente, mas sempre me preocupou essa falta de supervisão com relação à possibilidade de lesão, de eles se machucarem, enfim. Na literatura, os exercícios leves, né, que não são vigorosos, vamos dizer assim, normalmente são considerados seguros, mas sempre me fica essa preocupação. Vocês, na população que vocês estudaram, tiveram alguma lesão nesses pacientes aí que foi referido, que foi causada pelos exercícios? Excelente pergunta, Cláudia. Não, a gente não teve nenhum caso de efeito adverso, tanto a parte de lesão, de comprometimento ao cansaço físico, né, palpitação, essas coisas, mas cansaço mesmo, cansaço, fadiga, decorrente ao exercício, dor muscular, em relação às adaptações normais decorrentes da prática. Acho que do porquê que a gente não teve, por ter esse acompanhamento mais próximo com o paciente e por separar as intensidades do exercício. Então, por exemplo, um exercício de agachamento, um agachamento, né, com o peso do corpo. Caso ele não consiga fazer, a gente faz um sentar e levantar. Então, a gente tem essa preocupação. A gente avalia o nível inicial dele e vai adaptando de acordo com as experiências prévias, né? Então, a gente não vai... O paciente que nunca teve experiência com exercício, a gente não vai colocar ele para fazer um agachamento completo, a gente vai colocar ele para fazer um sentar e levantar de uma cadeira. Aí, assim que ele for se adaptando, a gente vai progredindo. Então, acho que isso reduz o risco de lesão. Camila, outra questão interessante aqui, que acho que reforçando o que a Cláudia falou agora e que a Lígia falou também, acho que a Amélia fez um ponto que eu acho que é isso mesmo. Eu creio que a atividade física deve ser incluída em toda a consulta médica, né? Acho que os médicos devem ficar muito atentos a essa questão. Eu acho que a Amélia, assim como a Cláudia e a Lígia ressaltaram isso, e ressaltou muito bem na sua aula, e eu tenho experiência prática, a gente estendendo no meu consultório de reumatologia. Durante a pandemia, acho que o grande problema que aconteceu, e acho que a gente está vendo isso no dia a dia, para mim, os grandes problemas, que o meu consultório de reumatologia, e predominante adolescente, foi o impacto emocional. Por coincidência, a Camila tem sido a professora de educação física que faz teletreino para esses pacientes. É impressionante o que eu tenho visto, assim, em 5 pacientes, é uma experiência minha, né, de teletreino, então alguns pacientes que moram em outro estado, em Goiânia, em Goiás, por exemplo. Então, isso, eu acho que assim como a teleconsulta, a telepsicologia, o teletreino vem para o futuro. O teletreino também pode ser uma alternativa. Por exemplo, eu vou para a academia todos os dias. A minha academia, obviamente, está fechada. Eu tenho colegas da academia que eu não vejo há mais de um ano, desde a pandemia. E eles se adaptaram muito bem ao teletreino. Então, eu estou vendo adolescentes do consultório que estão fazendo teletreino, por exemplo, com a Camila, em Goiânia, e super bem. Então, eu acho que a Cláudia, a Lígia e a
Amélia, reforçaram um aspecto muito importante. A atividade física deve, o médico, né, deve incluir e indicar profissionais de educação física para criança e adolescente que tem essa expertise. Acho que isso, o que a Camila falou, é uma nova área para o profissional. Assim como a psicologia a gente já tem aqui desenvolvido, a enfermagem, toda a equipe multiprofissional, com toda a experiência assim, social acumulada de atendimento para os nossos pacientes, crianças e adolescentes, eu acho que a educação física é uma área que tem que ser explorada mais. Eu acho que esse estudo ele tem essa missão também, né, de, inclusive, reforçar um atendimento individualizado mais específico para a nossa população de crianças e adolescentes, né? Mais alguma questão? Eu vejo vários parabéns aqui, acho que as perguntas foram essas. Mais alguma questão que vocês querem se manifestar? Ô, Clóvis, eu só queria querido, parabenizar aí pelo projeto, super interessante, e até comentar, né, que a gente, vocês estão abordando aí os pacientes crônicos, a gente agora tem que dar um passo, acho que incluindo os pacientes com necessidades especiais, que é um subgrupo dos pacientes crônicos, né? Eu acho que o projeto lá da Patrícia Moreno, do Remo Meu Rumo, é super interessante por abordar esse tipo de pacientes, mas acho que a gente tem que avançar um pouquinho. Acho que o projeto da Isabela e com o Ferraro vai ser interessante nesse sentido, para pegar não só os crônicos, mas os necessidades especiais, que é um subgrupo que a gente tem muito aqui dentro do Instituto e que eu acho que é um diferencial nosso de outros serviços, né? E também abordar, também começar a mudar, então, ampliar a faixa etária, né? Começar a pegar criança e não só o adolescente. Eu acho que também o projeto do Ferrari e da Isabela vai permitir isso, porque essa é a realidade agora, né? Então, vocês começaram aí com os adolescentes, um trabalho bem interessante, com êxito. Eu acho que é um bom piloto, mais do que um piloto, para a gente começar a ampliar isso aí, pensando em outras populações aqui de CR. Mas parabéns para vocês. Ana Paula, depois acho que a Camila pode completar, mas a gente trabalha há 15 anos com atividade física, junto com o grupo da educação física. A gente tem uma academia de ginástica dentro do HC para esporte supervisionado e para pesquisa. E eu acho que na pandemia tem um grupo também que participou desse estudo. O Moisés está aqui na reunião, Moisés é pós-graduando da ortopedia, junto com a Patrícia, que estava na reunião, saiu, mas a Patrícia é orientadora do Moisés e eu sou co-orientador. A gente viu, diferente da nossa população, o trabalho deles, que já fazia uma atividade física supervisionada, né, antes da pandemia, o impacto foi menor do que os nossos pacientes. E outros estudos já mostraram isso, o que quer dizer que quem faz atividade física previamente foi mais benéfico com a saúde geral em relação a quem não faz. E aí eu concordo plenamente com vocês, acho que a nossa missão também é de estender essa ação para outras áreas. Eu acho que você trabalha com a área, Ana, muito interessante, que são os pacientes que têm meningomielocele, e alguns pacientes são cadeirantes, que têm uma limitação maior. Todos eles se beneficiarão disto, e eu concordo com você, isso estende não só ao adolescente, mas o escolar e o pré-escolar. Então, a atividade física é uma ação que a gente tem que ser para, como vocês, como vários falaram aqui, estão reforçando no chat, que deve ser incluído para todas as crianças e adolescentes, né? De novo, eu falo uma questão que a gente trabalha há 15 anos. Exercise is medicine. Então, exercício é medicamento, e não só para diabetes, para obesidade, mas é um medicamento para todos nós, inclusive para qualquer condição crônica. E aí, vários disabilities, né, que você reforçou muito bem. Então, Ilinha, você quer falar sua experiência com atividade física nos disabilities? Alguém que tem alguma doença neurológica, alguma doença muscular, que aí que você tenha que trabalhar com outros exercícios? Olha, eu acho que aí o pessoal, principalmente lá do Remo Meu Rumo, que já tem um projeto bem desenvolvido, né? A Patrícia já há uns anos trouxe uma reunião clínica que foi super interessante. Acho que depois a gente pode até renovar, ela trazer novamente esses dados, pegando essa população só do necessidade especial, porque eles geralmente são mais excluídos, com maior dificuldade de acesso às atividades. Isso. Né? E aí tem um impacto
não só no paciente, mas na família muito grande, né? Então... Perfeito. Perfeito, querida. Eu não sei se a Camila saiu. O Moisés quer fazer algum comentário, Moisés? O Moisés é pós-graduando, acho que a Patrícia saiu, mas o Moisés ele trabalha, é um fisioterapeuta que trabalha no Instituto Remo Meu Rumo e é o pós-graduando que fez, junto com o nosso grupo, ele é o responsável por esses abilities do grupo. A gente já terminou o artigo e estamos encaminhando para a publicação, já estamos encaminhando para a revista. Moisés, quer fazer um comentário? Isso mesmo, eu gostaria apenas de reforçar o que o senhor disse, né, professor? As crianças que já tinham atividade física antes da pandemia sentiram menos esse efeito, né? E nós tivemos a feliz experiência de continuar esse atendimento por meio dos teleexercícios, né, o teleatendimento, teleterapia, né, e fomos muito felizes, né? A gente diminuiu esse tempo de tela que a Camila falou, né, ele acabou diminuindo, né, levou a atividade, e as crianças nos dão também esse feedback, né, de que estão melhores, né, de que tem mais disposição, melhoraram o sono, né, a gente tem uma repercussão bastante positiva, enfim, né, estamos continuando aí, vamos com certeza colher mais frutos disso, e eu acho interessante a gente trazer em algum momento oportuno também a apresentação do Remo Meu Rumo, né, do nosso trabalho, para que vocês conheçam também, achei bem pertinente também. Com certeza faremos com o maior prazer. Obrigado, Moisés. E outro aspecto, viu, Ana, que o Moisés fez, foi muito interessante. O Moisés é fisioterapeuta, mas tem uma equipe fantástica com psicólogas. A gente publicou já um trabalho da teleconsulta e telefisioterapia, né, Moisés? Isso foi muito importante, porque eles assumiram, quer dizer, migrou do remo para uma teleconsulta. Isso foi fundamental para o impacto emocional, como o Moisés falou, do sono. Então, assim, o estudo deles, acho que permite só uma reunião clínica para a gente ressaltar. E foi a primeira vez, de novo, que a gente trabalhou junto com eles e junto com a ortopedia, né? O Solavo também, que é o titular da ortopedia, participou desse projeto. Então, realmente, reforça que, e talvez mude mesmo, né? Essa teleconsulta e com múltiplos especialistas, que o Instituto Meu Rumo tem isso também, fisioterapeuta, com psicólogo e médico e assistente social, pode fazer ao mesmo tempo uma consulta para o paciente. Isso melhora, porque cada um tem uma demanda diferente. E a gente já está inovando na nossa instituição, e a teleconsulta para os múltiplos especialistas é uma realidade. Nós já temos um grupo aqui no Estudo da Criança que está trabalhando com isso, e possivelmente a gente vai incluir isso na prática clínica dos próximos anos. Acho que esse estudo nosso demonstra isso, e, obviamente, para melhorar a qualidade de vida do paciente e da sua família. Mais alguma questão? Não sei se a Camila saiu do ar. A Camila está... Estou aqui, professor. Tá bom, tá jóia, querida. Mais algum comentário, Cam? Não, eu só queria agradecer a colaboração e as oportunidades, né, de poder estar falando um pouquinho aqui sobre esses projetos, e a equipe incrível que a gente tem conduzido esses trabalhos, né? Essa colaboração é muito importante entre o Instituto da Criança, a nossa educação física, o Instituto da Criança e a Faculdade de Medicina. Obrigado, Camila. Obrigado, Alberto. Agora o Alberto finaliza. Então, agradeço a presença de todos. Tá? Obrigado pelas perguntas e um bom dia para todos. Muito obrigado, Camila. Foi excelente. Deixei novamente o link do nosso canal aqui no chat. Quem ainda não curtiu, vai lá, segue e compartilha com os colegas. E a gente se vê da próxima vez. Obrigadão, gente. Tchau, bom dia para vocês. Tchau, tchau, gente. Um abraço, viu? Parabéns, tchau. Camila. Obrigado, viu? Obrigado. Tchau, Camila. Obrigado. Foi ótimo. Tchau, obrigado, Alberto. Tchau, gente. Um abração para vocês, tá? Obrigado. Bom dia.